Magnífica a história do Natal, por isso ela é digna e produz uma tremenda música. A música encontra no Natal uma razão preciosa, sublime de ser, porque é assim a história do Natal. Vamos ouvir um pouco sobre a história do Natal, agora na Palavra de Deus, o registro histórico. Quero ler no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento, a narrativa, a história de Lucas, capítulo 2. Vou ler do verso 8 até o verso 20. Tremenda narrativa, sublime narrativa. Escute a palavra de Deus e cada coração aqui nesta noite se abra e receba a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versos 8 a 20. Diz assim a narrativa, a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas, boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu, que o anjo nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Diz a narrativa, então, que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí então esta milícia celestial vem se juntar a este anjo primeiro, e eles têm um cântico. E um cântico com uma mensagem tremenda. Qual é o cântico? Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens, aos quais ele concede o seu favor.
Dia 22 de julho de 2013, nasceu George. Quem é George? Ora, George é filho de William e Kate. Quem é William e Kate? William, o pai, é herdeiro do trono da Inglaterra. Primeiro herdeiro é o pai de William, Charles. Mas tudo indica que ele não vai herdar nada. William possivelmente será o herdeiro quando a rainha atual, Elizabeth, deixar o trono. Nasceu George, filho de William, então nasceu um também que deve ser o herdeiro do trono da Inglaterra. Nasce um bebezinho no hospital em Londres. Quem foi a primeira pessoa que oficialmente foi informada? Nasceu George, um bebezinho, mas que é o herdeiro do trono inglês. A quem se enviou oficialmente, primeiramente, essa notícia? A avó, Elizabeth. Por que não ao avô, o príncipe Philip? Porque não era uma questão só de avisar a avó. A questão é que a avó é a rainha. George, este bebê, não vai ter o primeiro anúncio oficial feito a qualquer um. Ele é um herdeiro do trono inglês. Então, o primeiro anúncio oficial, a rainha da Inglaterra. Proclama-se a rainha. Nasceu seu neto? Sim. Aliás, seu bisneto? Sim, mas nasceu então o herdeiro do trono inglês, que um dia possivelmente irá assumir o trono que você tem hoje. Depois de comunicar oficialmente a rainha, a quem é que proclamaram, a quem mais? Em segundo lugar, oficialmente, é dito que aí foi para a mídia. Repórteres, oficiais, credenciados foram recebidos, representando os jornais e as agências de notícias mais conhecidas, de maior projeção do mundo. Lá estavam. E eles ouviram: nasceu George, herdeiro do trono inglês. E depois, então, se espalhou a notícia, e quem sabe no mesmo dia, horas depois, ou no dia seguinte, a notícia foi dita a nós, já meio velha, amarrotada, ficamos sabendo. Nasceu um príncipe, nasceu um herdeiro do trono, proclama-se a rainha, proclama-se a todos os jornais do mundo. A narrativa que nós lemos é dito que nasceu aquele que é o Cristo, mas diz o Senhor. O que quer dizer o Senhor? Esse texto, como o Novo Testamento todo, foi escrito na língua grega antiga. A palavra aqui, Kyrios, Senhor, no latim, naqueles dias, língua do Império Romano, que dominava a Grécia, que tinha dado a língua inglesa, aliás, a língua grega, e dominava os judeus. No latim, Senhor, César. Hoje, em Belém, nasceu um César. Ou melhor, um pronome definido fica melhor. É assim que o texto quer dizer: o Senhor, o César, o rei. Mas, diz a narrativa,
Este tem um anúncio feito, não por um porta-voz humano, que comunica talvez a um rei, a uma rainha, que vai levar a notícia, não um porta-voz humano, por melhor que seja, mais capacitado que seja, que reúne os repórteres e diz, nem mesmo um pai que é um príncipe, de um príncipe que nasceu e que ele, como príncipe, comunica. Não, diz que um anjo, céu, surge. A força do verbo surge de repente, repentinamente. Ele anuncia, nasceu o Senhor. Mas, anuncia quem? Anuncia a pastores num campo obscuro, próximo a pequena Belém, isolados lá naquele campo. Uma noite escura. Anunciar a pastores, cuidando de ovelhas no campo. É o Senhor, é o César, anunciado por anjos, não por homens. A pastores, no campo. Já recebi cartão de Natal, já vi cartão de Natal, você também, com a gravura dos anjos, anunciando aos pastores. É uma cena que toca o coração da gente e há toda uma harmonia aparente na gravura desta composição de anjos, então tendo como fundo a escura noite, mas brilhando, anunciando, e aqui no pasto, os pastores meio sentados, em pé, 4, 5, algumas ovelhas, todas elas deitadas, todo mundo quietinho, sereno. Expressa, parece-me, tanta ternura, e esta contraposição com os anjos anunciando isto tudo parece fazer o sentido e um sublime quadro, mas deixe-me dizer para você que essa impressão minha e sua, diante dessas gravuras, é equivocada, e essas gravuras podem nos comunicar ideias erradas, porque quem eram os pastores? Estes a quem primeiro se anunciou o nascimento de Jesus Cristo na narrativa dos evangelhos. Os pastores eram socialmente marginalizados. Eram pessoas que normalmente não formavam família. Viviam nos campos, eram um pouco nômades, passavam noites fora cuidando de ovelhas, viviam entre eles e com os animais. Pastores não tinham uma formação educacional. Pastores não estavam entre os que tinham os melhores salários, pelo contrário, ganho baixo. Pastores eram pessoas que não eram dados ao asseio, eram mal cheirosos, não tomavam seus banhos e ficavam com os animais. Pastores eram rudes, tinham a linguagem reprovável. Pastores ficavam marginalizados, cumprindo um trabalho importante, mas à parte. Não eram aqueles que se queria ter por vizinho, não eram aqueles que a sociedade queria ter próximo, enfim, marginalizados. Eles são os que recebem esta proclamação. Nasceu o Senhor. E aí talvez a gente pode começar a querer concluir então, faz sentido. Jesus veio para os marginalizados na sociedade, economicamente. Certamente ele veio para eles também. Mas esta não é a questão principal. Temos a narrativa que depois há também aquele guiar de uma estrela, na verdade uma intervenção divina ali,
para levar os reis magos do Oriente também a visitar Jesus Cristo. E os reis magos não eram marginalizados, não, eles pertenciam à classe social e econômica da sua origem, que tudo indica, sei lá, onde a Babilônia era antes do Grande Império. Eles pertenciam à alta, eram tidos como entendidos, tinham posses, trazem presentes caríssimos para Jesus. A questão não é apenas a marginalização social. Sim, Jesus veio então para todos, para os de cima, para os de baixo. A mensagem do Natal não conhece barreiras sociais, mas sabe, os pastores eram moralmente reprováveis. Eram tidos como pessoas que não eram de confiança. Entendia-se que eles eram pessoas de tramóia. Existia, inclusive, um regulamento que não aceitava pastores como testemunhas em corte de justiça. Reputação ruim. Pessoas que era bom ter lá nos campos, que eles cuidem de ovelhas, tenhamos ovelhas, mas lá não queremos como vizinhos aqui também. É esses que os anjos anunciam. Nasceu o Senhor. E se não bastasse isto, os pastores, dentro da religiosidade judaica, eram considerados impuros religiosos. Eles não eram religiosos. Não muito longe de Belém, Jerusalém, o templo. Os judeus tinham todas as suas liturgias, regras, para se manterem puros. E algumas, inclusive, específicas, por exemplo, para se adentrar ao templo. Pastores viviam em contato com as coisas consideradas, às vezes, impuras. Pastores não praticavam os atos litúrgicos e os atos de purificação. Eram considerados impuros religiosos, não eram pessoas de fé. Eram aqueles que não iam ao templo, ainda que Jerusalém não era muito longe deles. Nunca estavam preparados, inclusive, para poder entrar no templo. Não eram religiosos. Pessoas sem méritos morais, pessoas sem méritos religiosos. Pessoas que viviam uma vida de comportamento palavreado, muitas vezes réprobos. Pessoas que não estavam praticando oração, atos litúrgicos, atos purificadores, meditações, nada. E a esses é que os anjos vêm anunciar: nasceu o Senhor. Não seria apropriado se anunciar a outro e a outro ambiente? Quem são os pastores? São os desqualificados. Desqualificados para ouvir sobre Deus e a obra de Deus. Não seria qualificado anunciar-se o nascimento de Jesus Cristo ao sumo sacerdote em Jerusalém, autoridade civil religiosa sobre o povo judeu, ou talvez ainda anunciar a Herodes, o rei regional colocado, aprovado pelo domínio do Império Romano, por Roma. Íamos lá no palácio dele e anunciar o anjo ao rei Herodes: nasceu o Senhor, o Rei dos Reis. Seria aí
Herodes, o qualificado, o sumo sacerdote. Não, não. Jerusalém, Herodes, seu domínio é apenas um pequeno domínio dentro do grande domínio de Roma, do Império Romano. Por que não os anjos anunciar ao imperador romano? Lá em Roma, o poder maior da terra. Aliás, Otávio Augustus está no poder, o primeiro imperador romano, o primeiro que estabelece o reino imperial de Roma. Por que não a ele, primeiramente, o anjo dizer, não seria ele o qualificado? Os pastores desqualificados e réprobos. E o texto diz que a glória do Senhor resplandeceu ali. Na mediação dos anjos houve uma expressão da grandeza de Deus, uma expressão dela, porque depois a milícia celestial canta glória a Deus nas maiores elevações, isto é, os pontos possíveis mais altos da sublimidade espiritual. Mas esta glória tremenda, num momento, se manifesta ali a esses pastores marginalizados, mal cheirosos, imorais, não religiosos, a eles. A glória de Deus. Não é surpresa que eles ficaram aterrorizados. Possivelmente qualquer um de nós ficaria. Imagine então homens dessa natureza, de repente se deparam com uma expressão dessa magnitude celestial. A glória de Deus. Deus que é louvado nas maiores alturas. Para o desqualificado, situação terrível e tremenda. Mas a mensagem diz, e na terra, aos homens, paz, a quem ele, o Senhor, concede o seu favor. Você já deve ter visto a frase, você já deve ter recebido um cartão de Natal com a frase deste verso, mas da seguinte forma: e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, um desejo de Deus dos céus, que tenham paz àqueles homens que são de boa vontade, isto é, os qualificados, de boa intenção, quem sabe religiosos, dado a prática religiosa, do ser humano na sua virtude que ele mesmo constrói, na sua religiosidade, dos seus esforços, meditações, seja lá o que for. Então estes magníficos, de boa vontade, Deus, os céus desejam paz para eles. Isto é, a todo aqui, nesta frase que você recebe, e já viu por aí, paz na terra aos homens de boa vontade, existe todo aqui uma bênção aqui para aquele que é digno. Então, é um paz para aquele que por si mesmo construiu um virtuosismo nele de boa vontade. E o que é isto senão a glória humana? Algo que o ser humano faz tremendo nele e faz por merecer. Então, paz na terra aos homens de boa vontade, isto é, paz na terra aos homens qualificados. Mas o anjo vem visitar pastores marginalizados, imorais, não confiáveis, réprobos, indignos do ponto de vista espiritual religioso. Deixe-me lhe informar que esta frase, como se popularizou, paz aos homens de boa vontade, não respeita a língua grega e nem esta verdade manifesta nas Escrituras e em outros lugares. A língua grega é diferente da nossa,
dá aos substantivos umas variações como nós temos nos nossos verbos. O grego tem no substantivo e tem chamados casos. E nos melhores manuscritos se entende que o caso aqui é chamado genitivo, isto é de origem para esta expressão boa vontade, isto é derivativa. O que isso quer dizer, essa confusão gramatical que eu estou colocando aqui? Quer dizer simplesmente que esta boa vontade não é dos homens, ela é de Deus. Por isso, a versão que eu leio está correta quando diz, no texto que eu li, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele, Deus, concede o seu favor, a sua boa vontade. A boa vontade não é dos homens, é de Deus. É favor, é graça, é misericórdia. O anjo surge para aqueles desqualificados, porque o Natal é para o ser humano, este que é essencialmente desqualificados. Não, os pastores não são qualificados para receber o anúncio do Natal, a vinda do Cristo, o Senhor. Eles não são qualificados, não são. Precisava ser anunciado num outro ambiente para outras pessoas, sim. Quem é? Diante da glória de Deus, da sua santidade, da sua justiça perfeita. Quem é qualificado para ouvir? Somos sacerdote com toda a sua religiosidade, esforço pessoal. Heróis? Quem é? Que palácio, que poder, que virtude humana? O imperador? Há nesta terra nossa alguém qualificado diante da glória de Deus? Os desqualificados pastores ouviram o anúncio. Brilha a glória de Deus, a santidade, a justiça, a grandeza. Mas brilha no meio de uma mensagem. Deus concede o seu favor. Em Belém nasceu o Senhor, mas que é o Cristo, o Messias prometido, a esperança, e que é então, diz o texto, o anúncio do anjo também, o Salvador. A glória de Deus, desqualificação humana, mas o favor de Deus descendo no Natal, louvado seja Deus por isso. Aí o texto diz que Deus também então concede a sua paz. Porque Ele concede o seu favor, é possível então Ele conceder a sua paz. Porque Ele vem no Salvador, o ser humano pode encontrar paz. Mas os dias em que Jesus Cristo nasce, que dias são esses? Sim, são os dias do domínio do Império Romano. E Ávio, o imperador dos dias de Jesus, primeiro imperador, estabeleceu uma condição política social no mundo conhecida como a paz romana. Povos dominados pelo poderoso exército romano. E então, com esta presença opressora e dominadora, há uma tranquilidade social. E Roma, inclusive, constrói uma infraestrutura de comunicação, estradas que estão até hoje aí na Europa, por exemplo. Podia-se viajar, porque estava tudo policiado. Qualquer desordem, rebelião, revolta para se liberar, o criminoso, tudo era abafado. Um governo policial. Paz romana. Que paz é esta? Que paz é esta? Bem, Epiteto
foi um pensador que viveu ali na primeira metade, no fim do primeiro século, até mais ou menos 130. E quando os dias que ele vive está no poder, agora Adriano, quando o Império Romano consegue a sua maior extensão territorial de domínio, a paz romana dominando. Epiteto trabalhou em Roma para uma pessoa de poder, né, no Palácio Imperial. Foi permitido a ele estudar filosofia e ele se dedicou a estudar o estoicismo. Ele não era um cristão, era um adepto do estoicismo, do pensamento estoico. E depois ele vai para Nicópolis, na Grécia, onde ele estabelece uma escola e ele se torna então o palestrante lá, se estuda a lógica e física e a filosofia do ponto de vista estoico. E é dito, inclusive, que possivelmente Adriano, imperador, um dia, passando por lá, ouviu uma palestra dele, Epiteto. Epiteto está preocupado com a paz no ser humano. E lá está ele vivendo no meio da paz romana. Um aluno dele anotou as palestras, um aluno chamado Arriano. Não se tornou um livro, uma composição literária chamada Enquiridio. E ele registra as seguintes palavras de Epiteto, este pensador. Olhe, o César parece nos prover uma profunda paz. Não há mais guerras, nem batalhas, nem bandidagem desenfreada, nem pirataria. E podemos viajar por terra ou navegar do nascer do sol até o poente. Pode então o imperador também nos prover paz, a possibilidade do navio afundar, diante do incêndio, do terremoto, do relâmpago. Pode o César nos dar a paz que vem através do amor? Ele não pode. Pode nos dar paz diante da tristeza, diante da inveja? Ele não pode fazer absolutamente nada disso. Epiteto, pensador, está preocupado com a paz verdadeira, tateando através da filosofia estoica, mas ele lê bem o quadro e você percebeu. Paz, mesmo que haja paz política e social, não temos necessariamente a verdadeira paz. Vivemos em um mundo incerto, estamos atribulados, nos falta paz, mesmo dentro da paz romana. E nenhum homem, nem César pode isso fazer. E ele levanta uma pergunta. Sim, a paz romana está lá. Através do quê? Como que o imperador estabelece essa paz? Um exército dominador e até opressor. Por isso a pergunta dele, pode ele nos prover paz através do amor? Pastores desqualificados. A glória de Deus se manifesta nesta visão celestial. E a mensagem é esta: glória a Deus das maiores alturas. E na terra concede o seu favor aos homens, por isso a paz. Não a paz, política social, do domínio, da opressão, mas do amor, porque ele concede o seu favor a um Deus que ama desqualificados como aqueles pastores. Louvado a Deus, seja Deus por isso, porque há lugar e esperança para mim e você também. Quem é qualificado? Quem é qualificado? É você qualificado para o Natal? Para a glória de Deus?
Certamente que não. Esta não é a pergunta final, e nem aquela que nos leva a entender o Natal e a questão da qualificação. De novo a pergunta: é você qualificado para o Natal? A resposta é: ninguém é, nem você. Porque se fôssemos, não precisaríamos do Salvador. Estabeleceríamos aqui pelos nossos méritos tanto a paz política social como também a paz interior. E pelo amor, não conseguimos. Somos seres, como disse Agostinho, pensador do quarto século, nossas almas são tremendamente perturbadas até que encontrem descanso em ti, ó Deus. A pergunta que realmente nos remete ao Natal e a sermos abençoados pelo Natal. E a pergunta que pode nos virar do avesso e nos transformar completamente é esta: você já foi qualificado pelo Natal, Deus em Cristo? Importante a pergunta. Primeira, é você qualificado para o Natal? Precisamos enfrentar essa pergunta e chegarmos à resposta. Quem seria qualificado para receber os anjos e a glória de Deus ali? Ninguém. Mas vem para os mais desqualificados, porque o Natal não é sobre a qualificação dos pastores e nem sobre a sua qualificação, mas a qualificação que Deus pode lhe conceder em Jesus Cristo, na sua graça, na sua misericórdia, no seu favor. Jesus Cristo está numa manjedoura, diz os anjos. Um lugar totalmente, um instrumento totalmente inapropriado para este bebê. Não nasce no palácio de Herodes, nem no palácio de César, numa manjedoura. Está deitado. A manjedoura é a sombra, é a metáfora, um instrumento inapropriado para ele no seu nascimento. A mensagem está do instrumento inapropriado para a morte dele, a cruz. Ele veio para a cruz. Natal é Salvador, é favor de Deus, porque este é Salvador, porque ele veio para a cruz. E ali sobre ele toda desqualificação minha e sua diante da glória de Deus é coberta por ele, naquele instrumento inapropriado para ele, porque ele é o justo e sobre ele cai sobre as nossas injustiças. Nossas ginásticas religiosas, nossos esforços morais, depois de tudo percorrido, vamos descobrir que não chegamos nunca lá, estamos sempre desqualificados. Somente o favor de Deus pode resolver isso, irrompendo na história, irrompendo na nossa vida individual. E a qualificação nossa, então, vem do favor de Deus em Cristo. Sobre ele caiu a nossa desqualificação, para que, então, pudéssemos ser qualificados, perdoados e recebidos por Deus e podermos viver com a glória de Deus. É você qualificado para o Natal? Foi você, pelo Natal, Deus em Cristo, qualificado? Convido você a orar nesse instante, examinar seu coração, sua vida. Não há mensagem como esta em nenhuma outra religião, lugar pensador. O Evangelho é único, Cristo é único.
você possa com humildade clamar pela qualificação de Deus em Cristo para você, favor imerecido, perdão da cruz, viver na presença de Deus e ser trabalhado por Ele. Os pastores foram ver e voltaram transformados. Diz o texto, voltaram louvando e glorificando a Deus pelo que tinham visto e ouvido. Quando a qualificação de Deus chegar, a transformação, a vida para glorificar a Deus surge. Qualificação de Deus chegando à sua vida. Ó Deus de toda glória, Criador e sustentador, nós te louvamos por quem tu és. Por quem tu és das maiores alturas. Ó Deus desta glória, nós te louvamos porque tu és o Deus deste favor e então desta paz. Paz contigo, lá dentro. Não obstante as condições exteriores, paz contigo para toda a eternidade. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, que nesta noite, a qualificação do Natal, a tua qualificação por nós em Cristo seja verdade em cada vida aqui. Oramos assim em Cristo. Amém.